Olá, boas-vindas ao Fala Miolos, ciclo de palestras sobre edição, produção e circulação de arte impressa. Como sempre acontece na Miolos, aproveitamos a ocasião da Feira de Publicações Independentes para dar espaço a falas de editores, pesquisadores e autores da cena contemporânea. Desde 2017, o Fala Miolos tem transmissão pela internet, então pessoas de todo o Brasil podem acompanhar. O registro fica sempre no YouTube. Neste ano, em razão da pandemia de coronavírus, tudo acontece na internet. Além desta palestra, nestes dias 5 e 6 de dezembro, você pode visitar os estandes virtuais e ao vivo das editoras participantes. Confira as coordenadas no site www.feiramiolos.com.br. Eu agora dou as boas-vindas para Cidinha da Silva, que fará a sua fala Autorias, Narrativas e Legitimidade, ela que está gravando de São Paulo. A Cidinha da Silva é escritora e editora na Cuanza Produções, cuanzaproduções.com.br é o site. Publicou 17 livros distribuídos pelos gêneros crônica, conto, ensaio, dramaturgia e infanto-juvenil. Um Exu em Nova York recebeu o prêmio da Biblioteca Nacional na categoria Contos em 2019. Escreveu também Parem de Nos Matar, Os Nove Pentes da África, Ó Margem Reinventa os Rios e Africanidades e Relações Raciais, insumos para políticas públicas na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas no Brasil. Explosão Feminista, ensaio, do qual é coautora, foi finalista do Jabuti e recebeu o Prêmio Rio Literatura, ambos em 2019. Tem publicações em alemão, catalão, espanhol, francês, inglês e italiano. É curadora e âncora do programa web Almanac Exuzilhar no YouTube. Cidinha, muito obrigado por participar do Fala Miolos. Passo a palavra a você agora. Obrigada, João. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. A Cecília, a gente conversou um pouco e ela acabou sugerindo, a partir do que a gente conversou, um título para essa intervenção, que é Autorias, Narrativas, Legitimidade. Tudo separadinho assim por vírgulas. E eu vou, nesses minutos aqui que nós temos de conversa, deixa aqui até marcar o meu horário. 17, 14. Para me organizar aqui, né, para essa nossa intervenção. Então, o que eu pensei em fazer foi falar a partir de um curso que eu venho ministrando nesse período de quarentena, que se chama Autoria Negra na Literatura Contemporânea. E esse curso nasce de uma inquietação que está contida, né, nesse título da nossa fala, Autorias, Narrativas, Legitimidade, nasce de uma inquietação que é uma certa, um certo enclausuramento que uma certa concepção de literatura negra, no meu entender, tem causado às autorias negras, né? Então, trabalhar com essa ideia de autoria negra, ao invés da ideia de literatura negra, que tem todo um arcabouço teórico, pesquisadores que se detêm nessa temática, autores que fazem a defesa desse conceito e de sua legitimidade, etc., trabalhar com a ideia de autoria negra, essa ideia me permite me dar mais
liberdade para os trânsitos que me são caros, não é? Não há aqui nenhuma discussão em relação à legitimidade do termo literatura negra. Há, sim, uma busca de um conforto e de trânsitos mais livres ao utilizar a ideia de autoria negra na literatura brasileira contemporânea. Eu venho trabalhando esse tema em três expressões distintas, né? 3 canais de veiculação dessa ideia. O primeiro deles, eu já contei para vocês, é esse curso, Autoria Negra na Literatura Brasileira Contemporânea, que eu venho desenvolvendo em diferentes espaços, espaços que me contratam para fazê-lo, e os cursos são oferecidos de maneira gratuita para as pessoas, como alguns festivais literários, algumas bibliotecas públicas, né, do estado de São Paulo, e também em grupos privados, né, como o Barco, a Escrevedeira, e mais recentemente eu resolvi ministrar esse curso por mim mesma, com uma pequena equipe, eu e mais uma pessoa que eu montei para gerenciar isso, né? Então, essa é a primeira expressão, esse curso, e é um pouco disso que eu vou falar hoje. A segunda expressão é uma curadoria grande de um semestre que eu venho desenvolvendo para o Sesc Pinheiros, e é uma curadoria desse tema, Autoria Negra na Literatura Brasileira Contemporânea. E eu fiz uma proposta para o Sesc Pinheiros, que é também a que eu desenvolvo no curso, e eu trabalho só com mulheres, eu trabalho só com autoras, né? Mulheres cis e mulheres trans, né? Então, é um recorte que eu tenho feito. E aí, nessa curadoria do Sesc Pinheiros, eu entrevisto essas escritoras e dramaturgas. Então, eu já entrevistei pesquisadoras, eu já entrevistei Ana Maria Gonçalves, Fernanda Miranda, Lu Maza, Johnny Carlos, as poetas Dinha, Fernanda Miranda, Tatiana Nascimento e Lívia Natália. E a próxima edição do Autoria Negra na Literatura Brasileira Contemporânea, que rola em novembro, eu vou entrevistar a Bel Santos Maier e a Inaldete Pinheiro. Inaldete é uma escritora do Rio Grande do Norte, radicada em Pernambuco, no Recife. E a terceira expressão dessa ideia que eu tenho trabalhado ela acontece num programa web que eu criei e que eu toco, que é o Almanaque Exuzilhar, que está disponível no YouTube, para quem quiser ver, quiser acompanhar. Então, para trabalhar esse tema, eu tenho feito dois recortes, né? O primeiro, eu já contei para vocês, é esse de trabalhar apenas com autoras, apenas com mulheres. E o segundo recorte tem sido uma ideia de geração editorial. Então, eu faço o recorte, né, desse período contemporâneo. O recorte inicial é feito no início da década de 80, com o surgimento dos cadernos negros, né, sobre os quais eu vou falar daqui a pouquinho. Então, trabalho com a década de 1980, com a década de 1990, de 2000 e de 2010 para cá. E em cada uma dessas décadas, eu procuro ver quais são as ideias predominantes, né, em torno dessa concepção de autoria negra. Boa parte, né, dessas ideias estão em torno da ideia de literatura negra.
que remonta aí aos anos 80, e também trabalho com o que eu tenho chamado de as autoras fora da curva, ou seja, as que não estão dentro dessa concepção de literatura negra que predomina. Isso tem me deixado bastante feliz, porque me dá liberdade para trabalhar com autoras que eu acho muito importantes e que não têm sido contempladas nesse conceito, né, de literatura negra, que eu procuro contemplar naquilo que ele tem de historicidade. Então, ele é muito importante para contextualizar, principalmente a década de 80, sobre a qual eu passo a falar um pouquinho. Antes disso, é sempre importante reverenciar as nossas autoras negras precursoras, né? São várias, mas tem 4 que eu não posso deixar de citar de nenhuma forma. A primeira delas é Maria Firmina dos Reis, né? Depois, que é reconhecida como a primeira mulher negra a publicar um romance no século XIX, né? Então, Maria Firmina dos Reis, com o romance Úrsula. Antonieta de Barros, que foi uma professora, diretora de escola, vereadora, deputada estadual, cronista em Santa Catarina, não é? É uma mulher muito ativa nas primeiras décadas do século XX. A Ruth Guimarães, a paulista Ruth Guimarães, que teve mais de 40 livros publicados, né, entre eles Água Funda, que é o seu primeiro romance, que é de 1939, me parece. Eu tenho um exemplar da segunda edição, que é de 42. Me parece que é 1939. Uma escritora que foi elogiada por Guimarães Rosa à época, né, de publicação do seu primeiro romance, uma pessoa que se dedicou muito aos cenários rurais de São Paulo, né, fez muita tradução da chamada literatura rural também francesa, com todos os seus personagens e mitologias, né. Recentemente, tem uns 20 dias, foi no início de outubro, finalzinho de setembro, saíram 2 livros póstumos de contos da Ruth Guimarães, e o Instituto Ruth Guimarães informa que tem mais 2 para sair nos próximos meses. Então, a gente tem material novo da Ruth Guimarães aí. E outra escritora negra que nós não podemos deixar de reverenciar é Carolina Maria de Jesus, né? Que escreveu o conhecidíssimo Quarto de Despejo, mas que tem também muito mais coisa, né, do que isso. Tem crônicas, peças de teatro que vão sair esse ano, né, volumes, esse ano de 2021, que está vindo aí. Acho que tem coisa que sai ainda em 2020 também. Outro dia mesmo fiz o prefácio de uma edição comemorativa do Quarto de Despejo, com vários paratextos também. Então, Carolina é essa autora que a gente não pode nunca esquecer, e que tem uma coisa fundamental para a gente, para nos inspirar, para usar uma palavrinha da moda, um verbo da moda, que é a criação e tentativa de implementação de um projeto literário, né? Carolina tinha um projeto literário, ela sabia o que ela queria publicar, as condições não foram propícias para que ela implementasse o seu projeto literário, mas ela tinha e isso deve ser uma referência importante para a gente. Pois bem,
Esse recorte do contemporâneo, como eu disse no início, ele acontece a partir do surgimento ou do nascimento dos cadernos negros, né, que são tocados pelo Quilombo hoje há mais de 40 anos, né, e os cadernos negros, eles nascem num momento em que tem três pontos, né, da história do Brasil, ou 3 aspectos da história do Brasil que são muito importantes para o nascimento dessa iniciativa, né, uma contextualização histórica que é importante e que é necessária. A gente está vivendo, naquele período, a distensão do regime militar, né? Em 1982, nós teremos as primeiras eleições livres para governadores, deputados federais, deputados estaduais. Nos Estados Unidos, o movimento Black Panther, né? Os Panteras Negras, ele vem com força total e ele influencia muito as pessoas negras aqui, né, nos anos 70, que estavam dispersas em organizações clandestinas, que lutavam contra a ditadura militar, em organizações culturais, né, mas você não tinha naquele momento, não era permitido, não era possível ter organizações com um caráter de intervenção política mais demarcado, como a gente passará a ter no início dos anos 80, e em África, os últimos países a se livrar do colonialismo são os países de expressão portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, né? Eles são os últimos. E tem à frente dos seus movimentos de libertação intelectuais, escritores, poetas, né? Isso tudo reverbera aqui no Brasil também. E no início dos anos 80, finalzinho dos anos 70, melhor dizendo, é criada uma organização chamada Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, que reúne essas pessoas que estavam lutando contra a ditadura nas organizações clandestinas, organizações culturais como o SECAM, o Centro de Cultura Negra, e intelectuais, artistas, etc. Me parece que os escritores negros, muito inspirados nos processos de libertação dos países africanos de expressão portuguesa, não tiveram nessa organização que nasce um espaço, digamos, eu não vou dizer preponderante, mas significativo, como eles imaginavam que deveriam ter, né? E eles formam, então, um outro tipo de organização, tem um outro tipo de iniciativa, mas que nasce com essa marca de fazer de ser uma expressão literária que tenha uma marca política em relação à consciência racial, né, e à luta pelos direitos das pessoas negras, que seja muito forte, uma marca que seja muito forte. E são basicamente homens naquele período. As mulheres elas vão chegar depois para essa iniciativa dos cadernos negros. Então, a ideia de literatura negra ela está muito atrelada a esse momento, a esse nascedouro, a essa expressão da literatura como uma ferramenta de combate ao racismo, de combate à discriminação racial, naquele momento histórico, antes ainda do combate, de denúncia do racismo, da discriminação racial, dos seus modos de operação. Então,
o que se entende por literatura negra está muito atrelado a essa ideia, mesmo nas décadas seguintes, mesmo hoje. Então, a perspectiva de autoria negra, ela me dá mais liberdade em relação a essa concepção que tem um valor histórico e estético também para quem quer se circunscrever, não é, a esse entendimento do mundo. Então, esse preâmbulo é importante para a gente compreender também aquilo que eu tenho chamado de essa expressão, né, que eu adaptei para esse meu trabalho, que são essas autoras fora da curva, né? Então, fora dessa ideia dominante de literatura negra, que tem determinadas autoras e autores que sempre que se pensa ou sempre que se fala em literatura negra, tem um conjunto de autoras e autores que, para além de sua importância histórica, que alguns deles de fato têm, eles precisam, ou há um entendimento de que eles e elas precisam ser citados, porque estão sob esse guarda-chuva, né? E eu acho que com a ideia de autoria a gente pluraliza, a gente ouve e lê, a gente ouve outras vozes, lê outras pessoas e amplia e aprofunda perspectivas e singulariza e respeita alteridades, respeita projetos literários e entendimentos de mundo e criação de universos que não passam exatamente pelos limites dessa caixinha, a caixinha literatura negra, que interessa muito também para os pesquisadores e pesquisadoras, né, que têm se detido nesse tema, nessas autoras e autores. Feito esse longo preâmbulo, que é uma contextualização histórica necessária para o que a gente vai falar daqui para frente, é importante, né, para o que a gente vai falar daqui para frente, vamos caracterizar um pouco essas gerações, né? Nos anos 80, como eu disse, os cadernos negros, né, eles começam com uma presença muito forte de homens e as mulheres vão chegando aos poucos, né? Aqui a gente tem os nomes clássicos do que se convencionou como literatura negra nos anos 80, não é? Então, esses são os nomes que são sempre, que eu vou falar aqui, alguns deles, né, que são sempre citados e tal, alguns deles com uma existência circunscrita à própria publicação, Cadernos Negros, ou até com livros individuais, que são livros de edição, de autora, né, e que pouco circulam. Então, a gente tem autoras nesse período como Sônia Fátima Conceição, Miriam Alves, Lia Vieira. Os anos 80 e 90 se misturam, né, um pouco, aí mais tarde um pouco, iníciozinho dos 90, tem a chegada de Conceição Evaristo, a Jani Guimarães também é uma autora que publicou nos anos 80, né? Tem outras autoras que chegam nos anos 90, como Ana Cruz, a Esmeralda Ribeiro é uma autora importante desse período, desde os anos 80. E tem as autoras fora da curva, que aí a gente não... Como elas não entram nessa ideia
nessa concepção de literatura negra, elas costumam ser pouco citadas, como a Marilene Felinto. A Marilene Felinto publica em 1982. A Leda Maria Martins, que publica também em 1900, no iniciozinho de 80, né, 1983, tem um livro da Leda que é o Cantigas de Amares. A Leda, que é ensaísta, poeta, dramaturga, além de professora e pesquisadora da universidade. Tem também a Naudete Pinheiro, que está estritamente ligada a essa ideia de literatura negra. Ela é uma ativista do movimento negro lá em Pernambuco, mas ela não publica nos Cadernos Negros, porque aí tem essa coisa de Nordeste, né, Sudeste, essa coisa hierárquica. Ela é uma pessoa que está lá criando filho, trabalhando como enfermeira em 2 hospitais, não é uma pessoa que circule muito, que saia dali da sua cidade naquela época. Ela vai sair mais tarde, depois que ela se aposenta, é que ela vai viajar mais, né? Então, ela, embora tenha a cara dessa publicação, que é Cadernos Negros, ela não participa. Ela provavelmente não enviou, talvez não acompanhasse o processo de seleção de contos, de poemas, né? E tem uma autora importante também desse período e que publica em Cadernos Negros, mas faz uma trajetória também individual que é importantíssima e é única, que é a Geni Guimarães, né? A Geni Guimarães ganha um jabuti nos anos 80, ganha também um prêmio que não existe mais, que era o Prêmio Nestlé de Literatura, né? E é uma autora extremamente ligada também a esse contexto de Cadernos Negros. Ela é ligada, mas ela faz essa trajetória individual que é muito, muito interessante, né, também. Então, são essas autoras, né? Os anos 80, eles são muito marcados pela autoria negra que se organiza em coletâneas, em antologias. É marcada também pelos pesquisadores estrangeiros, né, dos Estados Unidos, da Alemanha e de outros países, mas os Estados Unidos e a Alemanha estão muito, muito fortes, assim, que dão legitimidade para essas produções que eram encaradas como simplesmente não eram vistas pelo cânone. E esses pesquisadores de fora, eles dão um estatuto, né, de literatura para essas produções ao analisá-las, né? Vocês podem reparar que nas biografias dessas autoras e autores sempre tem essa participação nas coletâneas como alguma coisa muito importante, muito significativa. E durante muito tempo foi o canal que essas autoras e autores tiveram para se expressar, para ter seus textos publicados, e seus textos eram também legitimados pela universidade, por essas pesquisadoras e pesquisadores. Em relação ao gênero, é muito forte, são muito fortes, né? A poesia e os contos. Você tem poucos ensaios, você praticamente não tem romance, né? O suporte é impresso, né? Edições que são, de um modo geral, pouco cuidadas, não são coisas que você que contem, né, com um apuro gráfico, um apuro de fechamento, de acabamento dos livros, das publicações, né? E tem um conteúdo
muito demarcado de denúncia do racismo e de contraposição a uma literatura branca que estereotipa as pessoas negras, que não apresenta personagens negros, personagens principais negros. Então, essa literatura que se produz nesse momento, pelas autoras, ela vai se contrapor a isso, né, e vai oferecer uma alternativa. Os anos 90, a gente vê que são muito um prosseguimento dos anos 80 e talvez uma consolidação dessas autoras, né, que surgiram nos anos 80, dessas autoras mais ligadas à ideia geral de literatura negra. E tem duas novidades importantes nos anos 90, que são a Elisa Lucinda tem uma produção. O caso da Elisa, inclusive, merecia ser estudado. Elisa me parece uma pessoa que tem um projeto literário muito bem construído e um projeto de carreira também. Elisa vai migrando, né, de editoras de portes menores até chegar a uma das 5 maiores editoras do Brasil, pela qual ela publica atualmente, e ela lança um livro que é muito ousado, né, para a época. Normalmente a gente faz as publicações que a gente financia, a gente mesma financia, são livros pequenos, fininhos. Elisa começa com um livro grande, um livro retangular, né? E depois é um formato que se repete nos livros outros que ela vai publicar pelas editoras, né? Pelas quais ela passa. E isso me faz pensar nesse projeto que me parece que ela tem. A Leda Martins continua publicando, né? E ela publica não mais livro autofinanciado, mas publica pelas 7 Letras, que mais tarde eu descobri que várias pessoas publicaram por lá, mas também financiaram as suas publicações. E em 1995, a Leda publica um livro fantástico, que é A Cena em Sombras, que é um clássico, é uma leitura estética, a primeira leitura estética de fôlego que a gente tem do TEM, que é o Teatro Experimental Negro, né, proposto pelo Abdias do Nascimento e outras pessoas em torno dele. E em 1997 ela publica um outro clássico, que é o Afrografias da Memória. Ela publica pela Mas Edições esse livro. Junto com a Elisa, outro destaque que a gente tem nos anos 90 é a Heloísa Pires Lima. A Heloísa Pires Lima, que é gaúcha, radicada em São Paulo, a Heloísa tem uma vasta produção de livros para as infâncias, né? E a Heloísa começa já publicando por editoras convencionais. Ela não faz esse caminho de começar pela autopublicação ou por editoras negras. E é uma autora consagrada, né, que tem livros aí em várias editoras, e vários deles com selo de altamente recomendável, outros premiados, né? Então, são esses os dois, na minha opinião, os dois destaques dos anos 90, a Elisa Lucinda e a Heloísa Pires Lima. Uma coisa que eu deixei de falar da Inaldete Pinheiro, lá dos anos 80, é do tipo de publicação que ela faz, que são publicações financiadas por órgãos de governo, como secretarias de cultura municipais, estaduais, ou
órgãos de promoção de educação e cultura, locais também, né? O que resultava em publicações bem pouco cuidadas também, né? Do ponto de vista gráfico, do ponto de vista de estética do livro físico, né? E então isso é uma coisa importante de lembrar. Então, falei das que eu considero aí fora da curva. Algumas pessoas devem estar sentindo falta da Conceição Evaristo. É que a Conceição Evaristo, ela é dos anos 2000. Ela começa, o Ponciá Vicêncio, que é o romance, né, mais conhecido dela, é um livro de 2003. Depois, em 2006, ela vai publicar o segundo romance, que é o Becos da Memória, e depois vem os livros, né, de contos, de poemas, o Olhos d'Água, que reúne os textos, né, ou boa parte dos textos que ela publicou nos Cadernos Negros nos anos 90, ele é um livro que acho que tem uns 6 anos, 7 anos, que saiu, né? Então, a Conceição é dos anos 2000. Os anos 2000 tem algumas autoras muito interessantes, né? Interessantes e que têm uma importância muito grande na literatura brasileira. O primeiro dos nomes é Conceição, né? Sem dúvida, é Conceição Evaristo. A gente tem também, dos anos 2000, a nossa querida Ana Maria Gonçalves, que publica em 2006 o Defeito de Cor, né? Ela tem um livro anterior, de 2002, Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim, ou À Margem e ao Lado do que Sentes por Mim, não sei bem a ordem, que é um livro de 2002, mas 2006 tem o fantástico Defeito de Cor. Uma outra autora muito importante, duas outras autoras muito importantes desse período são a Dinha, que é uma poeta, né, que está aí por ser consagrada, digamos assim. A Dinha é aquela poeta que a gente que é escritora, quando as pessoas perguntam, o que você está lendo? A Dinha. Qual é o livro de poesia que você está lendo? É um livro da Dinha. Tipo aquela que Milton Nascimento, Gilberto Gil, aqueles músicos, aquelas musicistas que eles escutam, né? A Dinha é essa figura. Ela tem um livro de 2006, que é o De Passagem, Não a Passeio, que saiu primeiro pela Edições Toró e depois foi reeditado pela Global. Uma outra poeta importante desse período é a Maria Tereza Moreira de Jesus, que infelizmente já faleceu, nos deixou muito, muito cedo. Eu também começo a publicar em 2006, eu publico meu primeiro livro em 2006, um livro de crônicas, que se chama Cada Tridente em Seu Lugar. E duas outras autoras que eu gostaria de mencionar desse período, e que são também fora da curva, como essas que eu acabei de falar, são a Esmeralda Ortiz, que acho que houve um certo investimento na Esmeralda para ser uma nova Carolina Maria de Jesus. Sempre tem, né? O status quo tem essa fantasia, né? Que vai repetir alguns ícones nossos, né? E eu tenho a sensação de que quiseram fazer isso com a Esmeralda. Ela publicou um livro à época, em 2000, um livro publicado pela editora Senac, chamado Por Que Não Dancei, no qual ela conta a história
dela, né, a Esmeralda, ela viveu em situação de rua, foi dependente química no final da infância, na adolescência, e foi resgatada por um projeto da época, que era o Projeto Aprendiz, que acontecia ali no Centro Velho de São Paulo, que tinha à frente uma pessoa como o Gilberto de Menstein, e eu tenho essa sensação de que houve essa tentativa de transformar a Esmeralda numa nova Carolina. A Esmeralda, como Carolina, tomou as rédeas de sua vida nas mãos, né? E foi fazer outras coisas. Acho que escreveu mais um livro depois, trabalhou durante um tempo com o Caco Barcelos, num programa chamado Profissão Repórter. Eu sei que hoje ela tem filhos, que ela é ligada ao samba e toca a vida dela. E não virou, felizmente, uma nova Carolina. Ela é Esmeralda Ortiz, não é a nova Carolina, como quiseram que ela fosse. Uma outra pessoa que tem um perfil similar desse período, nos deixou recentemente, é a Tula Pilar, né? A Tula Pilar, que dá nome, inclusive, a um espaço na Biblioteca Mário de Andrade, que abriga a Feira Miolos, né? É um nome dado em homenagem a ela depois que ela faleceu. Eu sempre me pergunto se ela estivesse entre nós ainda, se seu nome seria dado a esse espaço. Eu acredito que não. Pero foi dado. Então, a gente tem ali o espaço Tula Pilar, a Tula que teve os seus poemas reunidos numa edição póstuma feita pela editora Oralituras, que é uma editora de mulheres negras da cidade de São Paulo e dedicada a publicar mulheres negras. E tem outras autoras, várias outras autoras, que estão ligadas a esse conceito tradicional de literatura negra. Então, são autoras como Cristiane Sobral, Elisandra Souza, Cristiane Sobral, Elisandra Souza, a Kilsan de Oliveira, né? Então, a gente tem essas autoras mais estrito sensu ligadas a essa ideia de literatura negra. Nos anos 2000, entra em cena também a literatura periférica, que tem várias personagens que são negras, tem várias autoras que são negras e que vão, ao longo dos anos, enegrecendo. Elas têm, primeiro, uma marcação muito forte da periferia, né? Esse pertencimento geopolítico-afetivo, que é a ideia de periferia no Brasil, principalmente as periferias aqui de São Paulo, e elas vão enegrecendo. São autoras como Elisandra Souza, que eu já citei, a Jennifer Nascimento, que é mais recente, né? A Débora Garcia não foi enegrecendo, né? Débora Garcia sempre foi negra, desde o seu comecinho, né? E a gente tem autoras que têm bastante visibilidade local. Você tem um grupo de autoras negras na Bahia, tem um grupo de autoras negras no Rio Grande do Sul, tem outro grupo em Pernambuco, e que tem características bem peculiares ali, bem próximas. Algumas são mais ligadas aos cadernos negros, como no caso da Bahia, outras são mais ligadas ao movimento negro, como no caso de Pernambuco, outras são mais ligadas ao movimento de saraus, como no caso do Rio Grande do Sul.
é um momento também em que, além das coletâneas que continuam a acontecer, acontecem livros autorais, principalmente aqui no caso de São Paulo, que são muito financiados por políticas públicas desburocratizadas, como o VAI, por exemplo, né? O programa VAI da Secretaria de Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura. Na Secretaria Estadual, a gente tem o PROAC, e os PROACs que contemplam literatura, não é? Quem estuda isso de maneira bastante arguta é a pesquisadora Érica Peçanha, né, que tem um livro importante publicado pela Aeroplano, uma editora que não existe mais, do Rio de Janeiro. Tem um livro importante que trata da literatura periférica, né, nos anos 2000. Tem um outro livro muito importante também desse período, que é do Mário Augusto Medeiros da Silva, que é um professor da Unicamp, e que tem um livro muito importante, que é A Descoberta do Insólito, a literatura negra de 1960, literatura negra e periférica de 1960 a 2000, né? E aí a gente tem Carolina Maria de Jesus como a precursora dessa literatura negra e periférica que se desenvolve no Brasil. Deixa eu ver aqui essas anotações. Então, a gente falou dos anos 2000, né? A Maria Teresa é uma poeta para quem eu gosto sempre de chamar a atenção, porque acho que é uma poeta que está para ser descoberta, né? A Maria Teresa sempre foi uma figura muito ligada em tudo, né? Com uma antena parabólica na cabeça. E a Teresa publicou um livro em 2002 chamado Ruídos. Foi publicado por uma editora da USP, né? Que tem o curso de editoração lá, de edição, e essa editora, os alunos, né, fazem as publicações como parte do seu aprendizado, né? Acho que se chama Com Arte, a editora. E a Maria Teresa publicou por lá. Deixa eu ver quem mais. Tem uma autora mineira importante, que é a Jussara Santos, que é uma autora premiada lá em Minas. Ela escreve poesia, e ela escreve poemas e escreve contos também. Deixa eu ver quem mais que eu queria falar aqui. Acho que eu falei de todo mundo. A década de 2010 para cá, me parece não, é a década mais pujante que a gente tem, e que tem um número muito grande de novas autoras negras, e algumas delas excelentes autoras, e a gente já começa, inclusive, a sair da caixinha autora negra e começa a falar por gênero, né? Poetas negras, contistas negras, romancistas, né? Porque a gente tem um número significativo que nos permite isso. E essa década de 2010 para cá, ela tem algumas coisas muito importantes e que impulsionam essas escritoras, que são os coletivos e clubes de leitura e de literatura negros, as editoras negras, né? E daí eu gostaria, inclusive, de nomear algumas dessas editoras. Fica a dica para o pessoal que pesquisa editoria. Aí a gente tem um número significativo de editoras negras ou lideradas por mulheres negras, ainda que não sejam editoras de mulheres negras ou dedicadas a essa temática, mas também lideradas por mulheres negras.
É um levantamento, não é nada assim tão sistemático que eu venho fazendo, mas eu faço para o curso, né? E noto que as pessoas conhecem pouco, mesmo as pessoas que pesquisam. Então, eu vou dizer o nome aqui dessas editoras para deixar registrado como sugestão para as pessoas pesquisarem, procurarem conhecer essas editoras de mulheres negras, editoras dedicadas a mulheres negras, criadas por mulheres negras e ou lideradas por mulheres negras. Então, a gente tem a Aziza, em São Paulo, a Brado Negro, na Bahia, a Kissimbe, no Distrito Federal, a Kwanza Produções, que é a minha editora, em São Paulo, a NIA Produções Literárias, que é do Rio de Janeiro, a Oriqui, que é da Bahia, a Piraporeando, que é daqui de São Paulo, a Edições Me Pariou Revolução, que é daqui de São Paulo, a Figura de Linguagem, que é do Rio Grande do Sul, a Mas Edições, que é de Minas Gerais, a Nandiala, que é de Minas Gerais, a Oralituras, que é de São Paulo, a Padê, que é do Distrito Federal, a Venas Abertas, que é de Minas Gerais, a Mijiba, que é de São Paulo, e a Escola de Poesia, que é do Rio Grande do Sul. Eu disse aqui 14 nomes de editoras de mulheres negras ou lideradas por mulheres negras, e essa não é uma pesquisa sistemática. Então, existem pistas interessantes se quiserem aprofundar esse tema. Existem coletivos e iniciativas que dão visibilidade a essas autoras negras, das quais nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, eu listei alguns aqui, coletivos e iniciativas. Tem o Flores de Baobá, que é de São Paulo, o Sarau das Pretas, que é de São Paulo, o Islã Marginália, que é de São Paulo, as Pretas das Letras, que é uma iniciativa aí na internet de vários estados, tem o Letras Pretas na UERJ, né, que é um grupo de pesquisa, mas também de ativismo da UERJ, Brado Negro, que é da Bahia, Chaveiroeiro, que é daqui de São Paulo, dedicado à literatura para as infâncias, tem o portal Filosofias Africanas do Distrito Federal, que reúne principalmente o pensamento de escritoras, filósofas, sociólogas africanas, a revista Firminas, aqui de São Paulo, o Menelik Segundo Ato, que também é uma revista, o Muquifo, que é o Museu de Quilombos e Favelas Urbanos de Belo Horizonte, a Pretaria Black Books, que é um clube de literatura de combate ao racismo, né, liderado por mulheres negras, esse clube, e o Almanac Exusiliar, que é aquele meu programa web. E caminhando para esses minutos finais, eu vou falar, então, dessas novas autoras que nós temos de 2010 para cá, né? Uma coisa importante que eu não falei dos anos 2000 é uma marca forte do hip-hop. Várias autoras, principalmente poetas, que são influenciadas pelo movimento hip-hop. De 2010 para cá, isso já muda. As novas gerações, elas não têm essa ligação tão estrita com o hip-hop como as meninas dos anos 2000, que vinham lá do final dos anos 90 também. A gente tem uma marca mais forte dos slams, né, dessas competições de poesia rimada que não passam, poesia rimada e cronometrada, né, que não passam pelo hip-hop, né, e tem uma força grande que vem dos anos 2000, continua nessa década, que é dos saraus, né. Os saraus, alguns deles têm uma influência mais forte do movimento hip-hop. Então, tem uma gama muito grande
de novas escritoras negras que emerge dessa cena, dos slams e dos saraus. Os nomes que eu vou citar aqui são de pessoas, de autoras que têm livros, né? Tem livros autorais publicados, alguns deles premiados, né? Então, se a gente pensa a cena de dramaturgia, por exemplo, a gente tem hoje um conjunto de nomes muito significativo de mulheres negras, né? A gente tem a Lu Maza, que é do Rio de Janeiro, tem a Grace Passot, que é de Minas, a Johnny Carlos, que é do Rio de Janeiro, a Cristiane Sobral, que é do Distrito Federal, a Maria Chu, que é de São Paulo, a Paloma Franca Amorim, que é do Pará, a Fernanda Júlia, que é da Bahia, a Leda Maria Martins, que é de Minas, Ana Maria Gonçalves, que é de Minas, eu também, que escrevo teatro, e sou de Minas, né? No conto barra crônica, né, eu estou nesse quesito. A gente tem também a Paloma Franca Amorim, que é uma cronista de mão cheia, a Jaride Arraes, que é contista, a Jennifer Nascimento, que é mais conhecida como poeta, mas eu acho que a melhor coisa que ela escreve é a prosa, não é? Na poesia, a gente tem a Mariana de Matos, que é mineira, a Lívia Natália, que é baiana, a Tatiana Nascimento, que é de Brasília, além de poeta, é editora, responsável pela Padê Produções, que já lançou mais de 50 livros de pessoas LGBT no Brasil, né? Ou seja, de lésbicas, de bissexuais e de transgêneros. A Stephanie Borges, que ganhou prêmio aí da CEP, né, de Pernambuco. A Fernanda Bastos, que é uma poeta que eu gosto muito, do Rio Grande do Sul. A Eliane Marques, que também é uma poeta do Rio Grande do Sul e é editora da Escola de Poesia. A Roberta Estrela Dalva, daqui de São Paulo, né? Tem ainda a nossa querida Fabiana Cosa, que é poeta também, tem um livro chamado Álbum Duplo. A Luciane Aparecida, que é uma contista negra da Bahia, completamente fora da curva, fora da ideia de literatura negra, do conceito de literatura negra, né? No romance, a gente tem a Ana Paula Maia e tem também a Eliana Alves Cruz, que são autoras que saem desse paradigma de publicação de um romance e cristalização naquele romance, né? A Marilene Felino também já tinha saído disso antes, mas elas fazem a Ana Paula Maia e Eliana Alves Cruz são aquelas que entregam um romance, publicam um romance, estão divulgando aquele romance e já estão com outro na metade ou sendo terminado, né? É uma dinâmica nova que a gente não conhecia entre as autoras negras e que autoras como essas duas trazem para a gente. Eu acho que é isso, os nomes que eu gostaria de destacar. E do Islã, tem duas autoras que eu acho muito legais, muito fortes, com um trabalho autoral, né, que a gente identifica, que são a Bia Ferreira, que vem, né, do Islã, cantora, e a Luz Ribeiro. Eu acho o trabalho da Luz Ribeiro muito forte. E você tem autoras, por exemplo, como a gente começa a ter autoras que furam a barreira não só
das editoras médias e passam a publicar por editoras grandes, né? Como a Kilson Oliveira, que eu já falei, a Mel Duarte, que eu não falei ainda. E aí você tem as que explodem, como a Riane Leão, né? Que vem ela é do Centro-Oeste, né? Acho que é do Mato Grosso. A Nina Rise também, né? Que vem dessa região do Centro-Oeste e que também assumem lugares, né? Diferentes aí do que a gente tá acostumado a ver. E acho que são esses os nomes que eu gostaria de destacar. Acho que é isso, João. É isso então, Cidinha. Bom, muito obrigado pela sua fala. Eu quero encerrar sugerindo todo mundo a procurar essas editoras, esses autores, essas autoras, para conhecer mais. E também lembrar que todo mundo pode acompanhar a Feira Miolos por meio do site feiramiolos.com.br. Até a próxima. Tchau!